Será tão difícil mesmo a adaptação de conteúdo da aula para um aluno com deficiência? Pois é, amigos, quando se fala em adaptação de conteúdo, uma parte dos nossos colegas treme na base, principalmente quando imaginam o imenso trabalho que terão para fazer isso. Eu sou o professor Roberto Anderson, escritor, psicanalista, educador, doutor honoris causa pela Universidade de Los Pueblos, Europa, membro da Academia de Ciências de Nova York e pesquisador em neurociência cognitiva pelo nosso IUP. Vamos lá, como adaptar o conteúdo de forma simples e prática? Teria como não precisarmos fazer nenhuma adaptação? Bom, claro que poderíamos até não fazer, né? Bastaria matricularmos o aluno exatamente na série correspondente ao seu nível de conhecimento e sua capacidade cognitiva. Simples assim. Mas isso é possível? Possível até é, e tem gente fazendo. Mas isso é totalmente inconveniente e improdutivo e diversas outras coisas negativas por vários motivos. Imagina um menino com deficiência e com 14 anos, por exemplo, já na fase adolescente, na mesma turma de crianças de 6 ou 7 anos, já que ele ainda não está alfabetizado. Isso vai dar certo? Mas é claro que não. Tá? Primeiro, porque os pais das crianças não vão ficar satisfeitos que suas filhas, por exemplo, compartilhem uma sala de aula com adolescentes sexualmente ativos e sem maturidade para se conter, o que é pior. Segundo, porque esse adolescente não vai se sentir bem em estar com colegas muito mais novos que ele. Obviamente, ele vai se sentir inferiorizado, o que vai abaixar a sua autoestima e, com isso, ele não terá um fácil desenvolvimento. Então, isso nos leva a uma necessidade natural, que é o quê? Esse aluno com deficiência, embora ele esteja em nível muito abaixo dos colegas da sua idade, ele só vai se sentir bem entre eles. Isso é fato. Em qualquer faixa etária, isso é fato. Além disso, você afastar a criança ou o adolescente do convívio com colegas de sua faixa etária sempre traz consequências desastrosas, principalmente na sua estrutura psíquico-emocional. Basta a gente analisar os casos, não de deficientes, mas de diversas crianças superdotadas e que foram avançadas exageradamente. Com isso, elas deixaram de acompanhar os seus colegas durante as fases de desenvolvimento. Isso, naquele período dos 2 aos 12 anos, é fatal, porque é fácil você detectar os males causados por essa separação. Então, para que o aluno com deficiência possa progredir na aprendizagem e também adquirir o conhecimento necessário ao desenvolvimento da sua autonomia, ele precisa não só se sentir bem em sala, mas é claro, né, se sentir verdadeiramente incluído. Incluído pela escola, incluído pelo seu professor e incluído pelos seus colegas. Ele tem que sentir que todos os seus colegas são seus colegas de verdade. Que o professor dos seus colegas é também o seu professor. E que aquele tema da aula que está sendo dada é o mesmo tema para todos da sala, embora cada um vá trabalhar o tema de acordo com o seu nível de conhecimento, como numa sala multisseriada. Multisseriada real, né, de verdade. Agora, para isso ser verdade, nós precisamos, primeiro, a turma toda deve ser preparada para a cultura da inclusão verdadeira. E como é que a gente faz isso? Em encontros de assembleia de classe. Em segundo lugar, o professor regente de classe precisa ser preparado para aplicar alguma metodologia inclusiva, como a de dinâmica grupal, por exemplo. Em terceiro lugar, o professor precisa aprender a fazer a adaptação de conteúdo a partir do resultado da avaliação diagnóstica realizada, que deve ser realizada no início de cada ano letivo. Em quarto lugar, os pais devem ser preparados em treinamentos parentais para entender como será o desenvolvimento do seu filho. Por quê? Você fazendo isso evita baixar a autoestima da criança durante a realização das tarefas para casa. Eu tenho visto muito isso.
Os pais mal preparados acabam baixando a autoestima e o filho piorando. Em quinto lugar, os profissionais do atendimento educacional especializado, ou seja, do AE, devem ser preparados para realizar o trabalho de desenvolvimento cognitivo do aluno no turno oposto. Para isso, eles têm que ser preparados também, né? Bom, todas essas 5 etapas, né, que nós falamos fazem parte, inclusive, dos nossos cursos de formação continuada. Eu acho que vocês já sabem disso, né? E são temas também elencados para os nossos minicursos mensais, tá? Mas vamos ao terceiro passo, que é o do vídeo de hoje, tá? Da nossa conversa de agora, que é a adaptação de conteúdo, que muita gente fica desesperado, não sabe como fazer, vai dar muito trabalho, não sei o que, vai dar trabalho. Trabalho dá, tudo nosso dá trabalho, tá? Mas é um trabalho que é gratificante quando nós vemos o resultado que nós vamos alcançar. Para evitar trabalho para o professor, o ideal seria que as editoras, óbvio, né, lançassem um módulo inclusivo, conforme nós descrevemos nas páginas de 166 a 169 do meu livro Estudo sobre Educação e Inclusão Responsável. Mas até hoje, nenhuma editora se dignou a sequer estudar a ideia. Com esse desinteresse temporário, a ideia ainda é uma utopia. Tá? Mas ali facilitaria demais o trabalho de todos os professores. Mas vamos, então, ao trabalho que a gente tem que realizar, já que as editoras não querem saber disso. Tá? Bom, nós temos de cara, vamos deixar de lado, temos que deixar de lado a hipocrisia de considerar que todos os alunos neurotípicos aprendem todo o conteúdo de todas as disciplinas, porque isso não ocorre em escola nenhuma, muito menos nos cursos tecnológicos e cursos superiores. Eu acho que nenhum de nós aprendeu tudo de todas as matérias que fez, em todos os cursos que fez. Então, isso é hipocrisia, achar que todo mundo tem que aprender, dominar todos os conteúdos. Então, vamos primeiro acabar com essa hipocrisia e vamos partir para a real. Vamos botar o pé no chão. Então, se nós conseguirmos deixar a hipocrisia de lado e afastar os sabotadores, o que nós precisamos é saber qual é o ponto de entendimento do nosso aluno especial, ou seja, o aluno que vai ser incluído, para a gente planejar a adaptação rigorosamente dentro do seu nível de entendimento. E para planejar a adaptação, vamos analisar cada capítulo do assunto a ser dado. Então, a gente vai estudar aquele capítulo. Nós vamos dar aula, um capítulo, às vezes, é uma semana, né? Às vezes até 2. Então, vamos estudar esse capítulo e extrair dele os conceitos básicos, mas que sejam os mais fundamentais e que sejam realmente importantes para que qualquer pessoa entenda, pelo menos para qualquer pessoa entendendo esses conceitos fundamentais, entenda um pouco daquele capítulo. E a partir dessa identificação, a gente diz, não, isso é que é importante, esse aqui é o conteúdo básico daqui. Tá? Aí a gente traduz esse conceito básico para uma linguagem que todos os alunos com deficiência possam entender. E, com isso, consigo aprender aquele básico, aquela parte simples, aquele conteúdo, o significado mais simples daquele tema. Tá? O processo, vamos dar um exemplo, um processo bem simples. Vejamos uma aula, por exemplo, de física, quando os alunos estão aprendendo, vamos ver aqui, gravidade, por exemplo, ou queda livre. Tá? Em física, primeiro ano do ensino médio, gravidade ou queda livre. Aí você tem lá os alunos que estão no primeiro ano, que vão seguir normalmente as coisas, e você tem um aluno autista com deficiência e que está no nível, por exemplo, de pós-alfabetização, como se tivesse segundo, terceiro ano do ensino fundamental. Tá? Enquanto os alunos do primeiro ano do ensino médio aprendem e calculam velocidade, tempo de queda, etc., esses alunos com deficiência vão fazer experiências com diferentes objetos largados da mesma altura, como, por exemplo, um chumaço de algodão e um apagador, experiência que pode ser, inclusive, socializada por todos os alunos. E será um momento de inclusão total. Os outros, do primeiro ano,
Além disso, vão fazer cálculos de velocidade, de tempo, etc. Mas a experiência prática todos podem fazer juntos. E, para eles, o que interessa é a experiência prática, para eles sentirem o resultado daquela coisa prática, daquele conceito que todo mundo está aprendendo, queda livre, gravidade. Aí. Então, esse é um exemplo simples que eu peguei de queda livre ou gravidade, né? Aí os conceitos básicos, óbvio, estão sendo aprendidos por todo mundo, e todo mundo alegre, feliz, satisfeito, né? Pode fazer brincadeiras com isso. Ou seja, eu dei um exemplo de física, ou matemática, logo que seja, porque normalmente as pessoas dizem, não, física é mais difícil, matemática é mais difícil, mas todas as matérias podem ter uma adaptação dessas, todas elas, tá? Nesse caso da física ou matemática, como um exemplo que eu costumo dar nas palestras, é de seno-cosseno, uma aula de seno e cosseno, que tem aquela árvore, tem um edifício alto, às vezes tem um rio, aí você tem a distância do observador ao pé da árvore, né? E para calcular, a figura é a mesma, o desenho é o mesmo, só que os caras que estão no nível de calcular seno e cosseno vão calcular a altura da árvore pelo seno e cosseno. E os que estão pré-alfabetizados vão pintar a árvore, pintar o rio. E os que já estão alfabetizados vão escrever o nome, vão medir com reguinha, altura, distância, tudo. Todos estão aprendendo a mesma coisa. Então, a adaptação é uma coisa até divertida. Divertida para o incluído, quer dizer, para o incluído ele vai se sentir maravilhosamente bem, porque está fazendo a mesma coisa com todos os colegas, né? E os colegas neurotípicos também se divertindo com aquilo, né? Então, todos aprenderão o mesmo tema, que no caso do que eu falei da gravidade ou queda livre, ou também do seno e cosseno, cada um seguindo os seus respectivos roteiros. Os roteiros, sim, estão dentro dos seus diferentes níveis. O importante é que todos se sintam aprendendo alguma coisa todos os dias, a partir daquilo que já sabem. E todos no mesmo tema. E com o mesmo professor. Isso é importante. Nós estamos sempre batendo nessa tecla. Não tem que ter professor auxiliar, não. É o professor só, senão o aluno especial vai se sentir excluído. Ele tem que ter o mesmo professor dos seus colegas. Mas nós precisamos identificar com muito cuidado, é uma observação que eu gostaria de fazer, todos os dias, tá? Uma coisa, tá? Qual é realmente o nível de entendimento desse aluno especial? Tá? Por quê? Qual é a sua capacidade cognitiva de verdade? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já encontrei em muitos alunos desses com dificuldade de aprendizagem, com problemas, síndromes ou transtornos, comorbidades neuropsíquicas, etc., eu identifiquei, né, um ponto de entendimento lá atrás. Tá? Só que, de repente, conversando com ele, com mais calma, descobri que o verdadeiro nível de entendimento dele era muito mais elevado. Só que eles não exteriorizavam, alguns desses não exteriorizavam a capacidade que tinha. Tá? Então, isso é uma coisa que nós temos que estar atentos, porque são dificuldades, às vezes, que surgiram devido a bloqueios emocionais, e é fácil, né? Porque, normalmente, esses alunos têm bloqueios que são provenientes de violência simbólica, já que eles são submetidos a esse tipo de violência, no mínimo simbólica, né? Desde que eles se entenderam como deficientes. Esse mesmo tipo de bloqueio ocorre também com alunos neurotípicos, normalmente irmãos, por exemplo, primos. Quando um deles apresenta muita facilidade em uma matéria, aí o outro se sente inferiorizado, a tal ponto que acaba bloqueando totalmente o seu entendimento naquilo. Ele acaba emburrecendo naquilo de verdade. É um bloqueio emocional. Tá? Isso tudo nós temos que estar atentos, porque a retirada do bloqueio emocional é fundamental para o desenvolvimento de uma pessoa dessa, né? É óbvio, né? Então, é isso, amigos. Essa é a ideia da adaptação. Tá? Todos devem aprender todos os dias alguma coisa, não é a mesma coisa. Todos devem aprender todos os dias alguma coisa a partir daquilo que já sabem.
e dentro do seu nível de entendimento e a sua capacidade cognitiva. Isso é aprendizagem real para todos os alunos, sem qualquer exceção. Ok? Mandem seus comentários, suas dúvidas para nós. Tá? E se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, por favor, dê seu like, compartilhe com seus amigos, conhecidos e ative aquele sininho de notificação. Tá? E mande suas dúvidas, questionamentos, etc. As respostas rápidas nós vamos poder responder por meio dos vídeos, das lives. Agora, nós vamos nos aprofundar em cada assunto desse nos nossos mini-cursos mensais. Tá? É sempre um prazer imenso estar com vocês. Recebam todos vocês um forte abraço.